Olá, amigos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Para você que está chegando hoje, todos os domingos, às 7 horas e 45 minutos e às 10 horas e 15 minutos, a Igreja Batista Boas Novas oferece um tempo para que você e sua família possam estudar a Bíblia e assim conhecer melhor a Deus e os seus propósitos para as nossas vidas. Nós chamamos esse tempo de Escola Bíblica Dominical. E esta é a nossa aula virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Você já sabe, por causa da Covid-19, nós estamos obedecendo às orientações das nossas autoridades sanitárias e temos evitado o contato social. Por isso, as nossas atividades presenciais estão suspensas na IBBN, o que não nos impede de estudar a Bíblia juntos, ainda que isso seja possível através do uso de recursos tecnológicos, como, por exemplo, as nossas aulas à distância. Se você estiver preparado, então vamos lá, porque hoje nós estamos iniciando um novo ciclo de estudos. Neste trimestre, o tema será os ensinamentos de Paulo contido nas cartas que ele escreveu aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, igrejas que foram organizadas pelo apóstolo ao longo das suas viagens missionárias. A narrativa dessas viagens missionárias, lideradas por Paulo, está entre os capítulos 13 e 21 do livro de Atos, onde nós podemos testemunhar o surgimento das primeiras igrejas cristãs, evidenciando que o nosso Deus é o Deus das maravilhas e das coisas extraordinárias. Como foi no passado, na vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos, é hoje também em nossas vidas. Bem, eu quero convidar você para ler junto comigo o texto de Atos 19, versos 11 e 12, que diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Para que nós possamos compreender melhor o que Paulo escreve, que tal conhecer um pouquinho mais sobre o autor das cartas? O apóstolo Paulo, ele é citado pela primeira vez na Bíblia em Atos, finalzinho do capítulo 7, início do capítulo 8, quando é mencionado que os homens que apedrejavam Estevão, o primeiro mártir da Igreja de Jesus, depositavam suas roupas aos seus pés, não só consentindo com o assassinato de Estevão, mas se tornando ele próprio o maior perseguidor da Igreja de Jesus. Vejam o que a Bíblia diz. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Mas, afinal de contas, por que Paulo estava ali? Por que Paulo se tornou um perseguidor dos discípulos de Jesus? Bem, a Bíblia nos informa que Paulo era natural de Tarso, principal cidade da planície fértil da Cilícia, atualmente a Turquia, ali perto da fronteira com a Síria. Era um importante entreposto comercial e também famosa por seus tecidos de linho, bem como por um outro material local chamado silícium, tecido de pelos de cabra, do qual se faziam mantos e tendas para proteção contra o frio e a umidade. Explica-se então o que Lucas afirma em Atos capítulo 18. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo, aproximando-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Outra informação importante que temos sobre o nosso autor é que ele era cidadão romano. E até mesmo o tribuno militar em Jerusalém, a quem Paulo se apresentou como judeu de Tarso, ficou surpreso com a sua cidadania obtida por direito de nascimento. Então, o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse:
Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Importante saber que a cidadania romana originalmente era restrita a nativos livres da cidade de Roma. Mas à medida que o controle de Roma sobre a Itália e as terras do Mediterrâneo se ampliava, a cidadania era conferida a várias outras pessoas de certas províncias seletas que prestaram algum serviço especial à causa romana, de onde nós podemos presumir ter sido o caso do pai, do avô ou até mesmo do bisavô de Paulo. Por onde quer que fosse em todo o império, um cidadão romano podia fazer uso de todos os direitos e privilégios garantidos pela lei, que incluíam um julgamento público justo quando acusado em um crime, a isenção de certas formas de punição, a crucificação, por exemplo, e a proteção contra uma execução sumária. Mas de longe, o que era mais importante aos olhos do próprio Paulo do que Tarso como seu local de nascimento e a sua cidadania romana era a sua herança judaica. Em sua carta aos Filipenses, ele diz assim: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Nos parece que aqui no Novo Testamento, o termo hebreu é um termo bíblico mais específico do que israelita ou judeu, sendo provavelmente a sua distinção linguística e cultural. Os chamados hebreus frequentavam a sinagoga onde os cultos eram realizados em hebraico. Usavam o aramaico como a sua língua cotidiana, observavam rigorosamente o estilo de vida judeu e mantinham vínculos com a sua terra natal, especialmente Jerusalém. Em oposição às práticas dos chamados judeus helenistas, que falavam o grego e frequentavam sinagogas em que se liam textos bíblicos e se recitavam orações nesta mesma língua. Ao se autoproclamar hebreu de hebreus, acreditamos que os seus pais foram hebreus, no sentido já exposto, antes dele, cujo zelo os levou a enviá-lo para Jerusalém a fim de ser instruído aos pés de Gamaliel, uma das escolas farisaicas mais famosas à época, como ele mesmo nos conta. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. A escola de interpretação da lei, liderada pelo professor Gamaliel, é caracterizada por uma interpretação mais moderada e tolerante da Torá, tanto na aplicação das leis individuais, quanto na postura em relação à lei como um todo, o que certamente é atestado por suas próprias palavras diante do Sinédrio quando os apóstolos foram presos por estarem ensinando no templo. Vejam só o que Lucas nos conta em Atos capítulo 5. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Ele disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao que se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que eles vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Nesse aspecto, é transparente que Paulo discordava do seu mestre. Ele repudiou a ideia de que uma política de contemporização e tolerância era mais adequada em relação aos discípulos de Jesus. Em sua cabeça, esse novo movimento constituía uma ameaça mais mortal a tudo que ele aprendera a valorizar
do que Gamaliel jamais era capaz de entender. Não tendo a mesma paciência e experiência do estadista Gamaliel, não devemos ficar surpresos com a atitude desse jovem e zeloso hebreu ao se opor ao cristianismo e aos ensinos de Jesus. Tudo mudou radicalmente quando ele encontra com o próprio Jesus a caminho da cidade de Damasco, onde mais de 10.000 judeus frequentavam as muitas sinagogas. E a notícia da presença de nazarenos entre eles já tinha chegado a Jerusalém. Naquele dia, ao ouvir a voz de Jesus, Paulo o identificou com o Yahvé do Velho Testamento que ele tão zelosamente tentava servir. Recomendo que você faça uma leitura cuidadosa do capítulo 9 do livro de Atos para entender melhor a conversão de Paulo. Como é fantástico observar a providência divina nele, já a partir do seu nascimento, para que nascido hebreu, filho de pais hebreus, formado na melhor tradição do judaísmo e ainda cidadão romano de Tarso, com trânsito completamente livre também com a cultura grega, estivesse ele preparado para fazer a ponte entre o Oriente e o Ocidente, carregando a mensagem de salvação nascida em Israel até os confins da terra. Como diz o autor do roteiro em nossa revista, mais importante do que Paulo, que a condição geográfica e histórica, é entender que em qualquer lugar e circunstância, Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e seu poder, sendo Ele o Senhor da história. O que aprendemos quando lemos como surgiram as igrejas da região da Galácia, Éfeso, Filipos e Colossos, aprendemos que é Deus quem faz as maravilhas, mas Ele sempre usa mãos consagradas e que estejam disponíveis para o seu reino. Deus pode contar com as suas mãos para fazer maravilhas? Ele podia contar com Paulo e Barnabé. Olhem o que diz o texto de Atos, capítulo 14. Em Icono, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Quando vemos toda essa intrepidez e ousadia desses cristãos, logo me vem à memória a promessa de Jesus, que João descreveu assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Eu fico triste quando escuto o comentário de alguns cristãos que dizem assim: eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus, eu não conheço bem a Bíblia, nem sei o que eu vou dizer. Afinal, o poder está em nossas palavras ou na presença do Espírito Santo em nós? Parece até que o Deus da Bíblia é diferente do Deus a que servimos hoje. Parece que o Deus de Paulo e Barnabé é outro, mas não é. Deus é o mesmo, pronto para fazer as mesmas maravilhas através dos seus discípulos. Nós é que somos diferentes. Me parece até que nós nem sempre estamos assim tão disponíveis, não é verdade? Quem sabe essa nossa dificuldade vem do fato de ainda não conhecermos a nossa missão, a nossa razão de existir. Paulo, no entanto, não tinha dúvida alguma. Ele conhecia qual era o seu propósito de vida. Leiam comigo o texto de Gálatas, capítulo 1. Diz assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ele sabia que o seu ministério era fazer discípulos de Jesus entre aqueles que não eram judeus. E como ele fazia isso? Usava estratégias. Por exemplo, sempre que chegava em uma nova cidade, para onde Paulo se dirigia? Se você pensou, para uma sinagoga, então você acertou. Mas por quê? Porque as sinagogas eram um local de reunião dos judeus, desde os tempos da destruição do templo de Salomão e da deportação para a Babilônia. Ali se reuniam não somente os judeus, mas também os prosélitos, judeus recém-convertidos, e os tementes a Deus, aqueles que não eram judeus, os chamados gentios. Paulo logo descobriu que a mensagem de Jesus chegava com mais facilidade ao coração daqueles que já estavam buscando uma proximidade com o Senhor. Então,
estrategicamente, ao ensinar o evangelho nas sinagogas, os gentios, tementes a Deus, eram alcançados pela ação do Espírito Santo. E por falar em estratégias, não podemos deixar de mencionar que Paulo escolhia as grandes cidades, os importantes centros comerciais e culturais da sua época para fazer discípulos e deixar uma igreja organizada. E acima de tudo, ele também investia tempo no desenvolvimento desses novos crentes. Estudar esse movimento missionário de Paulo, antes de chegar às suas cartas, me trouxe à memória que a missão da nossa igreja é exatamente a mesma. Você está lembrado? Então vamos lá. Repita junto comigo. Nós existimos para fazer discípulos, adorando a Deus, servindo e cuidando de pessoas. E só para que fique bem claro, não reste nenhuma dúvida, eu quero usar ainda uma definição do professor David Bledsoe, que já esteve aqui na nossa igreja, sobre o que é fazer discípulos. Ele diz assim: fazer discípulos é compartilhar no poder do Espírito Santo a mensagem do Evangelho, com uma ou várias pessoas perdidas, encorajando-as a reconciliar-se com Deus, ao receber o Senhor Jesus como seu Salvador mediante a fé. E então, incorporando-as a uma igreja bíblica mediante o batismo. Deus faz maravilhas quando o crescimento da igreja se dá por meio da sua palavra. Como afirma o pastor Hudson Galdino, autor do nosso roteiro, não basta falar de Jesus, é preciso ensinar as palavras de Jesus. E que bom que você está aqui estudando a Bíblia conosco. Finalmente, eu aprendi olhando para esses textos bíblicos que Deus opera maravilhas através de mãos consagradas e disponíveis e que tenham sensibilidade para ouvir a direção do Senhor. Olhem só como surgiu a igreja em Filipos. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não basta fazer o certo. É preciso fazer o certo de Deus, no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. Paulo e sua equipe missionária queriam apenas pregar o Evangelho. Tentaram na região da Ásia, mas Deus não permitiu. Depois tentaram em outra região, a Bitínia, mas Deus também não os permitiu. Deus tinha outros planos naquele momento. E Paulo claramente entendeu a ordem que devia obedecer. Partiu para a Europa e chegou à importante cidade de Filipos, onde Lídia e toda a sua casa logo se tornaram cristãos, tendo sido alcançados pelo amor de Deus. Sabe o que mais? Eu vou contar, mas depois você precisa ler o capítulo 16 de Atos para aprender. Uma jovem escrava, possuída por um espírito maligno de adivinhação e explorada por seus donos, foi liberta em Filipos. É verdade que por causa disso, Paulo e Silas foram chicoteados em praça pública e depois presos. Mas outro grande milagre aconteceu na prisão, e o carcereiro de Paulo, sua família e muitas outras pessoas foram salvas naquela noite. Além disso, uma igreja amorosa surgiu naquela cidade. Já imaginou o que Deus pode fazer se nós também obedecermos às suas ordens? Quantas maravilhas Ele pode operar através de nós? Quantas pessoas podem ser abençoadas? Porque eu e você escolhemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Eu quero que você aproveite esse tempo de restrições sociais para pensar sobre isso. O que você pode fazer agora para ser um instrumento das maravilhas de Deus? Os nossos jovens estão de parabéns. Eles organizaram uma campanha ao longo da semana para arrecadar alimentos em favor das famílias em dificuldades financeiras da nossa igreja. E ontem à tarde,
abriram as portas do templo com toda a segurança que esse momento que vivemos requer para recolher as doações que agora estão sendo preparadas pelos voluntários da nossa equipe Maná do Ministério de Responsabilidade Social. São coisas assim que Deus quer fazer através de nós. Toda crise gera oportunidades. Aproveite as oportunidades que surgirem para ser instrumento das maravilhas de Deus. Para isso, não esqueça, tenha uma clara convicção da vontade de Deus e submeta-se à sua direção. Depois, reconheça que nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. O resultado disso será um crescimento saudável da igreja, que tem o seu alicerce na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, queremos te agradecer pela tua paciência, queremos te agradecer pelas tuas misericórdias sobre nós. E queremos pedir que o teu Espírito Santo nos ajude na missão de nos tornarmos a cada dia um pouco mais parecidos contigo. Nos ajude, ó Deus, a estarmos dispostos, a desejarmos sermos instrumentos em tuas mãos, para que as tuas obras, as tuas maravilhas, possam abençoar outras pessoas. E principalmente, para que estas pessoas que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, possam ter o mesmo privilégio que nós e tornarem-se assim filhos de Deus. Abençoa os teus servos. Que esse tempo, ó Deus, de restrições sociais, que esse tempo de quase isolamento, nos sirva para uma reflexão à luz da tua palavra sobre as nossas práticas, sobre aquilo que nós podemos fazer em teu nome. Nos ajuda, ó Deus, porque nós não queremos falhar. Nós sabemos, ó Deus, e entendemos que a nossa missão é fazer discípulos, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar. Continua a abençoar então as famílias da tua igreja, que tu possas suprir as nossas necessidades. Continua a abençoar, ó Deus, os teus servos, as tuas servas que estão envolvidos, seja na área da saúde ou na área da segurança, protegendo-os, livrando-os, assim como a todos nós, do alcance, ó Deus, desse vírus terrível. Que tu abençoes os nossos pesquisadores e todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, em busca de uma vacina, para que ela aconteça o quanto antes. E assim, ó Deus, o teu povo possa voltar à normalidade, especialmente, ó Deus, os teus servos, nós os teus servos, possamos voltar a nos reunir ali no templo, onde podemos exercer, ó Deus, onde podemos ali vivermos o cristianismo da maneira, do estilo de vida, como tenho certeza, ó Deus, está em teu coração. Por isso, continua a ser conosco e continua a nos abençoar. Receba, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na próxima semana, nós iremos continuar estudando a carta aos Gálatas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter investido esse tempo para permanecer conosco. Que Deus o abençoe.